Brasileira de Estudos em Álcool e Outras Drogas, inaugurando o tema, então, do Maio Amarelo, com duas presenças ilustres do professor Pechansky, da doutora professora Daiane. Hoje nós vamos conversar sobre segurança viária, até onde o Brasil avançou, tá? E eu quero apresentar as pessoas importantes que nós convidamos, então, para esta live de hoje. O primeiro, o professor Pechansky, que é um médico psiquiatra, mestre e doutor pela URGS, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador profícuo da área de álcool e drogas há muitos anos, que também atua como presidente do Conselho Internacional de Álcool e Drogas e Segurança no Trânsito, tem pesquisado esse tema há muito tempo, vai discutir dados de pesquisas recentes dessa área, né? Posso dizer que o professor Pechansky foi um precursor na área de tratamentos de álcool e drogas, mas também de pesquisas na área do álcool e trânsito, e trouxe já na sua carreira profissional muitos avanços para a nossa política nacional. Inclusive, alguns dos investimentos de pesquisa do professor Pechansky são coisas que nós vivemos no dia a dia, né? Na nossa rotina de trânsito e leis. E a doutora Daiane Silvelo, que é psicoterapeuta, também professora e pesquisadora do Centro de Pesquisas em Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que vai fazer a apresentação dos dados. Então, nós nos organizamos que a doutora Daiane vai apresentar dados de pesquisa e nós vamos fazer um debate junto ao professor Pechansky, então, sobre o que avançamos nos últimos tempos em relação à segurança viária e o álcool, o uso de substâncias. Passo a palavra, então, para a doutora Daiane. Muito obrigada, professor Pechansky, doutora Daiane, professora, por estarem aqui, cederem o tempo de vocês para essa live da BEAD. Em nome da diretoria, eu agradeço. Muito obrigada. Boa noite, Alessandra. Eu gostaria de agradecer, né, em nome do grupo, né, de pesquisa, pela oportunidade de participação e poder contribuir, né, com essa campanha, com esse mês de consciência do trânsito, que é o famoso Maio Amarelo, né? Então, como citaste, eu vou apresentar alguns dados e o objetivo é fazer uma provocação para uma discussão, né? Então, saia um debate do que, de fato, nós avançamos, não avançamos, o que que temos de desafios, né? Ainda no caminho do sucesso da segurança viária no Brasil, né? Eu vou compartilhar com vocês os meus dados. Estão visualizando a minha tela? Certo. Bom, então, o objetivo é falar sobre Maio Amarelo, né, e segurança viária, até onde o Brasil avançou. Eu trago aqui só um recorte, né, para nos lembrarmos do que é, né, o Maio Amarelo e a importância dele, né. Ele é um movimento internacional de conscientização, né, para redução dos sinistros de trânsito e para redução da consequência desses sinistros de trânsito, né, de todos os danos causados por ele, né, e as suas terríveis consequências, né. O objetivo desse movimento global é colocar o tema trânsito em voga, né, trazer ele para uma visibilidade maior, mostrando a importância da discussão da segurança viária e puxando para a participação de empresários, né, sociedade civil, entidades governamentais e a população de um modo geral, né. O intuito, então, das campanhas do Maio Amarelo e promoções a respeito do trânsito é trazer temas de educação, de informação, conscientização da população e também, de uma forma geral, promover ações para que reduzam os danos, né, ocasionados pelos sinistros de trânsito.
E aí, por que o maio, né? Por que a escolha do mês de maio? É que no ano de 2011, a ONU decretou a década de ação do trânsito, né? A década de ação para a segurança no trânsito. E com isso, esse mês ficou sendo a referência para um balanço de todas as ações globais referentes às questões de trânsito. E o amarelo, né, vem dos nossos sinais de trânsito, né, onde a cor amarela ela representa o sinal de atenção, né, que é uma sinalização de advertência para chamar a atenção para o tema, então. Então, contextualizando assim, esse seria o ponto do Maio Amarelo, né? E aí agora eu quero apresentar dados referentes aos avanços do Brasil na segurança viária. Então, para a gente ver, né, até onde o nosso país avançou, eu trago aqui alguns pontos da nossa legislação de trânsito. Não são todos os pontos que ocorreram ao longo do tempo, mas são pontos principais dentro da parte da legislação de álcool e drogas. Eu quero destacar aqui que a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza alguns pontos principais para a redução do dano de álcool, ela faz uma lista de sugestões para os países, e o Brasil, ele contempla essa lista de sugestões, incluindo a parte de legislação, campanhas de educação, a parte de fiscalização, e dentro da legislação, o nosso país ele tem uma peculiaridade que é a nossa lei seca, né? Nem todos os países, aliás, muito poucos países, apresentam a questão da lei seca. Então, dentro das recomendações da Organização Mundial de Saúde, o Brasil se faz muito bem. A questão é, ele preenche o checklist, mas isso de fato está sendo eficaz? Funciona? Vamos ver depois com a discussão com o professor, né? Então, dentro dos pontos da nossa legislação, né, lá em 97 foi desenvolvido, né, elaborado o nosso Código de Trânsito, onde teve a primeira lei referente ao uso de substância, né, que é a Lei 165A, onde proíbe o dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa. 2006, nós tivemos um avanço que foi limitar o número de decigramas de álcool por litro de sangue, né? E aí isso já previa uma pena de prisão caso o consumo fosse maior do que 0,6. Em 2008, a lei ficou mais rigorosa, a nossa conhecida lei seca, aonde a tolerância para o consumo de álcool e a direção passou a ser zero, né? Além disso, em 2008 também foi proibida a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias. Então, foi um ano chave no avanço da redução do consumo de álcool e direção. 2012 veio a renovação da lei seca, né? Aonde permitiu uma diferenciação na comprovação, um modo alternativo para constatar a alcoolemia em casos de abordagem, para ir além do teste do bafômetro, né? Então, nesse momento foi aprovado outros meios, como a aprovação por vídeo, testemunha, sinais clínicos. Gente, desculpa, hoje não está sinais clínicos, né? E tudo isso atestado pelos agentes, os agentes viários, né? Além disso, houve um aumento da multa e uma suspensão, né, da CNH. E ainda a instituição da penalidade mesmo com a recusa do teste. 2016 tiveram novas alterações, 2017 veio a lei que tornava crime hediondo o homicídio culposo né, sob efeito de substância. 2021 a gente teve a dobra da penalidade. E 2023, então, veio a definição dos procedimentos para detecção de álcool e outras substâncias, né? E uma atualização na íntegra de toda a regulamentação anterior. Então, assim, esse foi o caminho da nossa legislação, né? Mas agora eu quero mostrar os dados para ver se isso, ao longo do tempo, se reproduz em estatísticas, né? Então, eu trago nesse gráfico aqui o número de sinistros de trânsito
desde o ano de 2017 até dezembro do ano de 2024. Pelo que a figura mostra, a partir do ano de 2014, a gente tem uma redução significativa no número de sinistros de trânsito. Mas, embora tenha essa redução, se a gente parar para pensar, 73 mil colisões de trânsito é um número muito alto. E esse número, ele se torna impactante no sentido de que as colisões estão associadas a danos, lesões, né, que caso de lesões leves, graves, óbitos, e isso impacta tanto na saúde pública quanto na economia do nosso país. Quando a gente vai olhar para o dado do número de feridos, e aqui nesse gráfico eu trago o número de feridos totais, né, a soma dos leves e os graves, a gente também pode observar essa redução a partir do ano de 2014. Só que, no entanto, apesar dessa redução, desde 2022, pós-pandemia, esse número vem subindo. Então, embora o número de colisões de trânsito reduzam, estas colisões, pelo que a gente está vendo aqui, elas são mais graves, porque o número de feridos é maior do que o número de colisões. Ou seja, uma única colisão, ela é capaz de acarretar um grande número de danos, apresentando mais feridos e um maior número de óbitos. Então, a gente precisa olhar para o dado não só do número de colisões, mas também as consequências dessa colisão, né? A mesma coisa quando nós olhamos para o número de óbitos, né? Só no ano de 2024, a gente tem 6.160 óbitos ocasionados por colisões de trânsito, ou seja, as colisões estão mais severas. Aqui eu trago dado dos atendimento hospitalar por colisões de trânsito e são as frações atribuíveis ao álcool. Foi feito um cálculo baseado nas estimativas dos dados de atendimentos do SUS, e aí a nossa estatística fez uma estimativa por 100 mil habitantes. Também, de um modo geral, a gente vê um declínio no número de atendimento hospitalar, mas ainda assim é um número muito alto, né, que representa altos custos com a nossa saúde pública. Afinal de contas, 17,3 a cada 100 mil habitantes é um número representativamente elevado, né? Então, são muitos sujeitos, né, muitos usuários da via que estão parados. A maioria deles, se a gente for ver mais a fundo, são em idade economicamente ativa, que deixam de trabalhar, então impactam na nossa economia, né, impactam na produtividade do país, além de gerar todos os custos hospitalares, né? Mas, então, a gente tem toda a parte de fiscalização, né? A gente viu de uma maneira mais grosseira que esses números reduziram, né? Mas para isso a gente precisa de fiscalização, né? Não basta termos legislação se não fiscalizarmos. E aí, então, vamos ver, a gente aumentou a fiscalização ao longo do tempo? Esse gráfico mostra que sim. Mesmo durante o período da pandemia, aqui, 2020 até 2022, a gente tem na casa dos milhares de ações de fiscalização realizadas pela Polícia Rodoviária Federal. Então, temos um grande número de fiscalização. Temos número de fiscalização, reduzimos o número de óbitos, feridos, reduzimos a sinistralidade, mas ainda não um número suficiente. Ainda são grandes números que acarretam um impacto muito forte. Além das ações, né, e dentro das ações de fiscalização, nós temos os testes de alcoolemia que foram realizados nessas campanhas e ações da Polícia Rodoviária Federal. Elas também, desde o ano de 2011, vêm numa crescente. Aqui só tem um gap que foi no período da pandemia, né, por toda a questão de risco biológico e redução de circulação nas vias, então teve essa redução, mas a gente vê que tem um número bem alto de testes de alcoolemia realizados. Aqui é o total de testes realizados. E eu trago também
o número de constatação de alcoolemia. Aqui já são os dados dos testes positivos. Eu faço uma marcação aqui em vermelho para demonstrar o ano de 2008, que foi quando entrou a lei seca, e a gente imaginaria que a partir desse ano haveria uma redução, afinal de contas a tolerância é zero, então as constatações de alcoolemia deveriam cair, mas não é o que se observa. Durante um período de alguns anos, ainda houve um aumento de constatação de alcoolemia. Isso pode ter sido associado ao aumento do número de fiscalizações, assim, de fato, passar a ter uma maior detecção dessa alcoolemia, com o enrijecimento da lei em 2012, a gente observa uma redução no número de constatações de alcoolemia, mas ainda assim, no ano de 2024, até dezembro de 2024, a gente teve um total de 9.591 constatações positivas, ou seja, eram 9.500 motoristas que estavam conduzindo sob efeito de álcool, colocando toda a segurança viária em risco. Olhando de uma maneira, se a gente for olhar de uma maneira grosseira para a imagem, né, vai acreditar, né, nossa, que maravilha, evoluímos muito, temos uma redução na constatação da alcoolemia. Mas aí quando a gente vai ver os dados de recusa, né, então temos os dados de recusa a partir do ano de 2014, anterior a isso não tem registro, né, e a gente vê aqui um aumento absurdo da recusa, onde a gente passa da casa dos 1.800 para 48.600. Então, é um absurdo o número de possíveis condutores sob o efeito de álcool circulando nas vias, né? Eu ousei criar um, um gráfico aonde eu consigo contrapor os dois dados, e em azul são os dados de constatação da alcoolemia, né, os testes positivos, que mostra lindamente uma redução ao longo do ano, mas, por outro lado, um aumento vertiginoso do número de recusa, né, com números absurdos, né? Então, a gente não está reduzindo o número de sujeitos alcoolizados na via. O que a gente está reduzindo é o número de constatações. A gente está verificando que eles estão recusando o teste. E aí isso vem por diversos fatores. O aumento do conhecimento da possibilidade de recusa, as campanhas de mito, né, popular e que vai passando, não sopra, não sopra. Então, isso vai passando de um para o outro, e aí o sujeito, muitos desses pode ser por medo, talvez nem todos estejam alcoolizados, mas muitos destes podem estar alcoolizados, colocando a via toda em risco, né? Então, o que a gente precisa fazer é achar um meio para diminuir a recusa, né? Diminuir a recusa. E aqui eu trago uma provocação, né? Que são para mostrar que existem muitos Brasis dentro do Brasil, né? Cada gráfico aqui, cada imagem, né, representa referente a um tipo de informação, né? Então, aqui, nesse primeiro, por exemplo, se formos ver o número de sinistros em cada estado, é diferente do número de feridos por estado e é diferente do número de óbitos. Assim como, por exemplo, a constatação de alcoolemia, né? Quanto mais forte o nível de azul, maior é a ocorrência, né? Então, aqui a Bahia ganha em praticamente tudo, né? Com altos índices de ocorrências de sinistros, óbitos e recusa. Mas se a gente for ver o Rio Grande do Sul, ele é um estado com uma baixa constatação de alcoolemia, um número baixo de feridos, mas uma elevada recusa. O que que isso está nos mostrando? Que tem uma grande diferença regional, né? Cada estado funciona de uma forma diferente, né? Isso é devido ao seu tipo de fiscalização, o tipo de registro de dado, seja lá qual for o fator, quando se for criar ou tentar implementar qualquer condição para melhorar a situação viária do nosso país, ela tem que ser pensada em nível regional,
porque os comportamentos são diferentes em cada estado, né? Então, eu deixo assim de provocação, né, para isso, é mostrar, né, a diferença de cada estado, o que implica em bastante trabalho, né, um trabalho diferenciado, e também mostrar, né, o ponto mais importante, assim, que eu queria destacar é essa questão da recusa, né? E aí fica a pergunta, eu acho que daí eu passo a palavra para o professor Flávio, do o quanto a gente avançou, né, na questão da segurança viária no nosso país. Obrigada. Bom, imagino que eu comece direto a partir do que a Daiane começou a apresentar. Antes de mais nada, eu queria assim agradecer muito aos colegas e amigos da BEAD. Eu tenho uma relação muito antiga com a BEAD, tá? Eu sou membro da BEAD antes de ela, inclusive, ter este nome. Ela se chamava ABEA, né? E eu fui trazido para a BEAD pela mão de muitos colegas queridos, Sérgio Ramos, o principal deles, mas outras pessoas que não estão conosco, Jandira Mazur, Vicente Araújo, né? Muita gente que formou essa instituição. Então, eu tenho uma relação muito forte, muito intensa com a BEAD, de muitos anos com vários de nós. Segundo, que é um prazer grande poder estar nesse momento dividindo aí a responsabilidade dessa conversa com a Daiane, que é a nossa coordenadora do núcleo de trânsito do Centro de Pesquisa, que é uma pessoa que tem assim vocês acabaram de ver assim uma grande habilidade com manobrar com esses números grandes. Esses dados são todos públicos, né? A Dai pegou esses dados a partir das estatísticas da Polícia Rodoviária Federal. É importante dizer que isso cobre uma das malhas viárias do país, que é a malha rodoviária federal. Ainda existem dados que são estaduais e tudo mais. Mas acho que é um panorama suficientemente rico para a gente poder provocar uma série de debates a partir não só desses dados que a Daiane apresentou, mas de outras coisas que eu, de alguma forma, pretendo cobrir. A minha relação com essa questão do álcool e drogas no trânsito, ela começa em 2006, quando em um evento da ABAD veio para cá, ao Brasil, um pesquisador importante na área chamado Ralph Hinson, americano, que foi o sujeito que mudou a lei americana em relação à idade para beber e dirigir. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele veio ao Brasil, no Congresso ABAD em Santos, e a partir de uma série de movimentos feitos com a Senad, nós começamos a criar projetos, e o primeiro projeto que a gente iniciou e que criou, na verdade, esse nosso grupo de trânsito e álcool e drogas foi em 2008, exatamente quando a lei seca estava sendo implementada. A DAI nos mostrou assim a trajetória histórica dos principais marcos das referências em relação às leis de trânsito, né? Então, os comentários que eu vou fazer, eles são assim voltados à reflexão de quem está de alguma forma envolvido na área de pesquisa e um pouco na área de ações políticas e prevenção, que é uma parte do nosso trabalho que é assim uma espécie de devolução para a sociedade do que a gente faz. Essas verbas que a gente utiliza para pesquisa são públicas, né? Então, a primeira coisa que eu queria mencionar, de uma série de pontos assim para nos ajudar ao debate, que eu espero que aconteça depois, é que o primeiro impacto da lei seca foi muito grande, em 2008, né? Nos meses seguintes à lei seca, houve uma real mudança de comportamento das pessoas em relação ao beber e dirigir, com até uma sensação inicial assim de desconforto, porque vão nos pegar, não pode, como é que funciona, como é que eu vou sair, beber e depois dirigir, e com a assim alta visibilidade das blitzes de trânsito, principalmente em alguns estados, o Rio de Janeiro foi talvez o estado que pioneiramente mais expressou isso, né? Mas também São Paulo, Rio Grande do Sul e outros estados. Então, no primeiro momento, assim, no primeiro semestre, essa lei teve uma repercussão muito grande, né? Tipo, isso é algo que veio para ficar e vai mudar o estilo de comportamento de trânsito nessa questão com álcool no Brasil. Mas, como toda lei, né, ela implica implementação e continuidade, um certo grau de criatividade. Se a gente for examinar as leis de trânsito brasileiras no texto delas, tirando algumas coisas que obviamente podem ser sempre modificadas ou melhoradas, elas são bastante atuais
bastante modernas, em alguns aspectos até poderia dizer draconianas, né? Mas são suficientemente contemporâneas. Se fosse comparar com leis de outros países, principalmente assim dos países escandinavos, Austrália, Canadá, né, e alguns países europeus, as nossas leis são muito modernas. Tá? A questão não se encontra, e isso é comum no Brasil, na lei escrita. Ela se concentra na aplicação da lei. Por exemplo, no meu estado, eu não saberia dizer se isso é só em Porto Alegre, se é no nosso estado, se é no país inteiro, existe uma lei estranhíssima que é uma placa que está na frente de um elevador que diz o seguinte: ao entrar nesse elevador, certifique-se de que o elevador está no seu andar. Por quê? Porque uma vez uma pessoa entrou no elevador e caiu no poço porque abriu e não tinha elevador nenhum, ela morreu. Aí virou uma lei. Fizeram uma lei, eu não sei se, eu repito, não sei se ela é municipal, se ela tem em todo o país, que é o seguinte: é uma lei que diz que a pessoa tem que olhar para ver se o elevador está no poço. Qual é o efeito dessa lei? Zero. Ou, se beber não dirija, tá? Está escrito nas bebidas, nas propagandas de bebida alcoólica e tal. Qual é o efeito real disso? Cumprir a lei. Está escrito que tem que ter um rótulo que diz isso. Não quer dizer nada. Do ponto de vista prático, isso não vai mudar o nosso comportamento. Então, a questão não está na lei, está na aplicação dela, na sua fiscalização, na sua implementação. A gente sabe, por exemplo, que ações desbotam com o tempo. Qualquer campanha, e eu tenho muita encrenca com campanha na área de trânsito, perde o seu efeito se ela não é associada fortemente a ações. Tá? Não existe como sustentar uma campanha há muito tempo. Ela é cara e se ela não tem repercussão em ações, ela é completamente inútil. Tá? Então, a necessidade de fazer movimentos criativos, a necessidade de constantemente estar assim empurrando as ações para frente, porque o receptor da campanha cansa. É por isso que quem trabalha com campanha sabe, campanha tem uma duração, normalmente curta. Tá? Por exemplo, está no jornal de hoje, em São Paulo, no mês vigente do Maio Amarelo, vai ser o maior mês de fiscalização de alcoolemia de trânsito no país. Por quê? Porque estamos em campanha de Maio Amarelo. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. O problema é que depois do dia 30 ou 31 de maio para frente, isso cai. Tá? Então, aqui existe um ponto importante. Uma lei, ela não pode ter um efeito epidêmico. Ela tem que ter um efeito endêmico, crônico. E essa que eu acho que é a questão crítica para nós pensarmos. Por que que, por exemplo, nos países escandinavos, isto tem, e mesmo assim eles seguem fazendo ações constantes, isto tem um efeito crônico? Primeiro, pelo tempo. As leis de beber e dirigir na Noruega, elas são da década de 30. Então, eles têm quase 100 anos de execução de diferentes ações para que as leis peguem. Porque quando uma lei pega, e a gente tem alguns exemplos disso no Brasil, poucos, mas tem, isso se transforma em uma cultura. Por exemplo, não é mais necessário nós colocarmos placa de que é proibido fumar dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu sou professor. Quando isso começou, e eu me lembro do tempo em que se podia fumar dentro do Hospital de Clínicas, precisava haver placas. E não só placas, como uma série de ações de achar fumódromos escondidos dentro do hospital, até que atualmente a cultura é tal que ninguém vai acender um cigarro na periferia do hospital de clínicas, porque não é porque vai ser multado, é porque a cultura nesse aspecto realmente se modificou. Tá? E quem estuda tabagismo e conhece isso e vê o decréscimo disso através de uma série de ações a partir da Convenção Quadro, que o Brasil é signatário e que são efetivadas pelo Instituto Nacional do Câncer, sabe que a eficácia se dá pela repetição e continuidade e cronicidade disso. Eu sempre conto esse exemplo. Num congresso em Brisbane, na Austrália, dessa entidade da qual eu sou atualmente presidente, eu saí no meio da tarde, era 2:30 da tarde de uma quarta-feira, eu saí pelos fundos do centro de convenções para tomar um pouco de sol entre os eventos lá. Tinha uma rua lateral
E eu sentei ali na calçada para ficar olhando as coisas e eu vi uma blitz de alcoolemia. Era 2:30 da tarde, uma quarta-feira, um sol, que durou, sei lá, meia hora. Dois policiais, cada um deles com um bafômetro, pediam para a pessoa baixar o vidro, pediam para a pessoa soprar, era negativo e a pessoa passava à frente. Essa era a blitz. Um australiano está acostumado a que ele será bafometrizado em média 7 vezes por ano, qualquer hora, em qualquer momento. Então, essa percepção de que isso vai acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento, não só no Balada Segura, o nome aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, feito à noite de uma sexta, sábado de madrugada, que naturalmente é onde as zonas mais de risco se encontram, mas sempre isso muda comportamento. E aqui entra um ponto que eu gostaria de mencionar também. Por que que, na minha opinião, e eu sei que isso é muito questionado, campanha sozinha não adianta nada? Porque nós não temos apenas que educar motoristas. Se vocês perguntarem para qualquer motorista se ele não sabe que não pode beber e dirigir, a resposta dele será óbvio que ele sabe. Seja porque ele aprendeu na autoescola, pouco provável, enfim, mas enfim, está lá escrito que tem que aprender, seja porque é de domínio público, tá? É de bom senso. Então, não é para isso que a gente tem que devotar o nosso esforço. Então, vamos fazer campanhas educativas sobre beber e dirigir. Para a minha geração, eu tenho 63 anos de idade, não adianta. Pode ser que adiante para crianças que vão começar daqui a pouco a se defrontar com o trânsito brasileiro, pode ser. Mas há também isso que a Daiane mencionou da regionalidade, tem a ver também com que grupo nós queremos abordar. Não adianta a gente pegar os motoristas brasileiros e colocar eles todos num pacote único, porque o motorista de 60 anos que sai para uma festa e não bebe porque dirige, depois vai voltar para casa e no dia seguinte quer se acordar bem, é diferente do motorista de 27 anos solteiro sozinho que vai para a balada à meia-noite. Não dá para a gente pensar que a forma de abordar tudo isso seja a mesma. E não é. Tá? Então, campanha, que é o tema que eu estou tentando cobrir aqui, sozinha não tem efeito nenhum, porque ela tem essa característica de epidemia. Assim, ela faz um grande movimento, levanta muito a preocupação e desbota. Segundo, claramente os números que a Daiane mostrou. O que a gente tem nesse período em que houve uma aparente queda nos números, né, 2020, 2022 e tal, e que depois a gente vê uma recuperação, infelizmente, nos números de fatalidades, de sinistros, colisões e tal, podem estar muito mais associados a um artefato produzido pela pandemia de Covid, associado a uma outra coisa que a mim preocupa muito como pessoa que está, de alguma forma, envolvida nessa questão aí de pesquisa, prevenção e ações de política nessa área, que é o seguinte: os planos que se tem para abordar as questões de mortalidade no trânsito, seja na área de álcool e drogas, seja em outras áreas, eles deveriam ser planos de Estado, mas eles são planos de governo. E nós sabemos, isso é independente de escolha política, o que eu vou dizer, que durante o governo Bolsonaro houve toda uma orientação para reduzir uma série de fiscalizações e multas, tá? Que afetam os nossos números. Então, se a gente associar a pandemia com uma determinação do governo presente X de que isso se modifique, a gente vai ter essas combinações de fenômenos que a Daiane descreveu. Tá? Então, a questão maior, e eu tive a oportunidade de diferentes eventos no exterior ver isso, é que estes planos, por exemplo, o plano de transportes dos Estados Unidos, ele tem 18 anos para ser executado. Ele não depende do governo presente. Tá? O secretário de transportes não vai mudar porque trocou o governo. Então, essas ações elas não podem ser de 4 anos ou 3 anos e pouco. Isso não funciona. Tá? Os países que conseguiram desenvolver culturas modificadoras de comportamento são países que mantiveram ações por muito tempo. Repito, o exemplo do tabaco é bom. Tá? E a gente está vendo no tabaco uma outra questão, né? O vaping que está ocupando um espaço específico, não por acaso, dos jovens. Tá? No que compete à questão das leis, e esse é um assunto que eu acho que ele é assim muito importante para nós temos a seguinte questão: as leis de trânsito no Brasil, elas, mesmo elas sendo adequadamente escritas,
elas apresentam alguns problemas. O primeiro é o fato de que o sistema judicial brasileiro ele tem uma quantidade muito grande de camadas, né? Que faz com que entre o sujeito ser identificado como sob efeito de álcool na via e ele efetivamente sofrer uma punição, leve anos. Punição que eu digo é crime de trânsito ser preso, tá? Anos. Se eu não me engano, foi o deputado Hugo Leal, numa atividade que nós tivemos com a Senad recentemente sobre esse tema em Brasília, que ele faz parte dessa frente do trânsito há muitos anos, diz que não há ninguém no Brasil preso por crime de trânsito por álcool, porque, por exemplo, matou alguém. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo que haja, há poucos. Tá? As chicanas, as dobras da lei que permitem que as provas sejam anuladas, que os elementos sejam postergados, que os ritos sejam refeitos, elas crescem na proporção que a Daiane mostrou daqueles números, tá? Então, há uma indústria atualmente de negociar multas, o que leva a uma maluquice que nós temos no nosso país, e que isso nos foi mostrado por gente que trabalha com isso dos dois lados da advocacia de trânsito, os que defendem e dos que atacam. As doses, a chamada dosimetria das leis no Brasil nessa área são ruins. Por exemplo, isso é meio maluco, mas em várias situações é mais negócio para o motorista, é incrível dizer isso, não soprar o bafômetro. Porque se ele não sopra o bafômetro e ele se recusa, então ele está enquadrado num determinado processo. Ele paga uma multa, que eu acho que é alguma coisa como R$ 3.000, alguma coisa assim, tem a sua carteira retida, e tem que passar um monte de dificuldades lá. Esse é o nível. Se ele, entretanto, soprar e o nível de alcoolemia dele for de crime, ou seja, uma alcoolemia mais alta, a penalização é imensa. Então, vale a pena ele não soprar. Tá? Então, esta maluquice legal é o que às vezes faz. Eu recentemente soube de um amigo meu que é advogado que me disse isso. Disse, olha, eu fui orientado pelo agente de fiscalização que me pegou numa blitz tendo tomado 2 cervejas que não soprasse. O agente de trânsito disse para ele isso. Bom, aí toda a cadeia de fiscalização está quebrada. Né? Porque se o agente de trânsito não tem incorporado em si a cultura de que ele é o defensor, uma espécie de guardião da lei que ele está executando, o sistema quebra. E isso no Brasil, a gente sabe que é muito comum. Tá? As doses das penalizações são impróprias, nós estamos vendo todos os dias pessoas com condição financeira ou política não ficarem presas por uma série de motivos. Tá? E a distância entre o fato obtido, ou seja, a pessoa identificada sob efeito de álcool ou de drogas, e a sua punição é gigantescamente distante. A distância é imensa. E isso cria essa situação em que as pessoas começam a ter a percepção de que vale a pena transgredir. Tá? É muito importante falar sobre isso. A maior parte dos seres humanos não é antissocial, não é um psicopata. Tá? Então, a maior parte de nós, quando adequadamente conduzidos numa determinada direção, como se fosse assim uma espécie de bola no corredor, uma bola de boliche andando num corredor, se ela precisar sofrer alguma correção nas paredes, as paredes estão lá para isso, mas a tendência é que ela vá nessa direção. A maior parte de nós segue normas, leis, limites e parâmetros. Uma porção muito pequena, que merece estudo em grupos específicos de pesquisa, transgride mesmo sabendo da punição. Gosta da transgressão, e isso está dentro de uma área que nós, psiquiatras, conhecemos. Eles vão expressar isso no trânsito, como vão expressar isso em outras áreas das suas vidas. Tá? Porém, se a percepção que nós temos, voltando ao meu exemplo da bola de boliche, tá,
é que a parede que deveria corrigir a bola para fazer ela andar de volta dentro da canaleta, que a parede é mole, que é as leis frágeis, as chicanas jurídicas, o jeitinho, bom, aí a bola começa a andar para os lados. Então, do ponto de vista prático, e tentando pensar assim, o que que mudou e o que que não mudou, mesmo tendo avanços, isso é inquestionável, a gente se encontra num momento atual aonde a adaptação, ou se vocês quiserem assim, a adequação da lei à realidade, ou seja, o seu cumprimento, ainda apresenta muita distorção e muita dificuldade. Eu prefiro parar por aqui e dar tempo para que as pessoas possam comentar, fazer perguntas e isso ser mais interativo, que eu diria que essa talvez venha a ser a parte mais interessante da nossa conversa. Por enquanto, muito obrigado. Muito obrigada, professor, pela sua interpretação dos dados e as informações que o senhor deu, também pela apresentação da doutora Daiane, né? É, vamos lá, né? Algumas perguntas assim que vão chegando para nós, eu vou colocando ali, tá? E a primeira foi essa, né? De que eu acho que de alguma forma o senhor já respondeu, né? De que forma que as campanhas educativas e as políticas públicas podem ser eficazes, né? Já que a gente tem essa persistente cultura de impunidade e essa resistência social em muitas regiões do Brasil, apareceu ali nos dados, principalmente no Rio de Janeiro, né? Pelo que tanto assim de mortes, quanto de acidentes, quanto de resistência à negação, né, em realizar o teste de alcoolemia. Tá, eu vou tentar responder isso com uma analogia, tá bem? O Brasil sempre foi, historicamente, até a Covid, ou um pouco antes, campeão nas campanhas de vacinação. Sempre fomos. Poliomielite, meningite, sarampo, enfim, são muitos exemplos. Nós sempre fomos país onde, quando tem campanha de vacinação para polio, os números eram assim 90%, números sempre muito altos. No momento, principalmente após a Covid e as campanhas anti-vacina do governo daquela época, nós precisamos voltar a convencer a população de que vacinar-se não vai nos transformar em jacarés, e sim nos fazer evitar graves doenças preveníveis. Então, qual é a finalidade de uma campanha? Levantar o assunto, a expressão em inglês é raise awareness, ou seja, fazer com que esse tema volte à mente das pessoas. Tipo, vacina mata, vacina vai me transformar em jacaré, vacina vai me dar um efeito colateral de risco importante que eu não devo tomar. Bom, isso é o que uma campanha faz. E tem que fazer. Cada vez que a gente tem que fazer uma campanha de vacinação, nós moramos no sul, então tem frio, tem gripe, tem todas as coisas que a gente tem que se vacinar todos os anos. Agora estamos às voltas com dengue, tá? Que ainda não tem, a vacina está quase pronta. Então, a campanha é fundamental para levantar essa questão, junto com ter vacina no posto e a gente poder se vacinar. É isso que eu quero falar. Só a campanha, e nós estamos passando por situações desse tipo no país, sem a vacina, não tem efeito. Fizemos um grande levantamento, as pessoas se preocuparam, tá? Mídia, vai, fala, TV, rádio. Ok, agora vamos vacinar. Né? Então, a campanha isolada, sem a ação correspondente, ela perde imediatamente o efeito. Aliás, ela cai na descrença. A campanha associada a ações fortes e claras tem alto efeito. Então, que fique claro, a campanha tem valor quando ela está adaptada ao fenômeno comportamental que a gente quer modificar. Ah, muito obrigada, professor. Uma outra pergunta que chegou para nós, né? Os municípios poderiam melhorar a fiscalização da alcoolemia por meio de parcerias político-privadas, integrando tecnologias de monitoramento? Porque o senhor trouxe alguns exemplos de outros países, né? Diante de todo esse envolvimento com as políticas públicas do nosso país e tudo mais, o que que o senhor acha? Seria possível? É uma possibilidade que funcionaria no nosso contexto e na nossa cultura?
Acredito que sim, acho que a pergunta é muito interessante pelo seguinte, aqui em Porto Alegre, desculpa, aqui no nosso estado, nós temos uma cidade que é muito famosa, que é Gramado, que é uma cidade turística, grande parte das pessoas conhece, espero que já tenham visitado, tá? E Gramado é uma cidade que, nesse aspecto, ela é muito interessante, falando de trânsito. Gramado não tem semáforos, tá? Gramado não tem semáforos. E tem uma coisa muito incrível, as pessoas param para que os pedestres atravessem nas faixas de trânsito. Brasília também tinha isso durante muito tempo. Ou seja, o que é isso? Isso é uma ação municipal. Eu estou dando exemplos que não são específicos de álcool no trânsito, tá? Mas que tem a ver com o seguinte: a prefeitura da cidade decidiu o que queria fazer da cidade, que é uma cidade turística, imaginem, eles chamam de um shopping center a céu aberto, né, que tem milhões de visitantes todo ano e que tem risco de cruzar a rua, as pessoas estão, né, saindo no chocolate, com compras, as coisas de Gramado, e estão navegando, né, e disputando espaço com automóveis. Bom, na cidade de Gramado, eles criaram uma série de mecanismos que deixam as ruas com um pouco mais de segurança e as taxas de atropelamento são muito baixas. Porque a cidade determinou isso, porque para a cidade há benefício. A cidade não quer ficar conhecida como uma cidade onde as pessoas morrem atropeladas com compras de chocolate. Tá? Então, sim, as ações municipais elas são muito importantes. Às vezes, esperar uma ação geral do governo num país como a Ana acabou de descrever, com tamanho grau de discrepância, não funciona. E se sabe também, e isso particularmente para cidades menores, que as ações de comunidade são fortíssimas. Tá? Quando uma comunidade tem perdas significativas, e infelizmente isso acontece assim na área do trânsito, grandes mudanças acontecem depois de grandes perdas. Tá? Quando uma comunidade tem uma circunstância desse tipo, ela pode se utilizar disso para ações que sejam pontuais. Ah, interessante. Muito importante. Uma outra pergunta aqui, professor. Os municípios poderiam. Não, aqui. Os dados das áreas rurais foram analisados separadamente? Eu creio que não, né? Porque eles foram Eu apresentados em acho que a Dai conjunto. sabe isso mais do que eu. Seria um dado importante para essa análise ou a densidade demográfica é mais relevante para a questão de política pública? Então, os dados que eu apresentei aqui são os dados gerados pelo Anuário da Polícia Rodoviária Federal. Ele é baseado só nas rodovias federais. Os dados da Senatran, eles têm dados que daí compilam os dados da PRF, dados dos Detrans e de outras instituições de cada estado. Acontece que, como a gente viu, o país é muito grande e cada município tem um tipo de fiscalização, um tipo de estatística. E aí nem todos os Detrans enviam os seus relatórios de dados para a Senatran. Então, por isso, a gente optou por utilizar os dados da PRF, que pelo menos eles são analisados da mesma maneira em todos os estados. Né? Os dados da Senatran, embora, se a gente for ver em termos de números absolutos, variam muito pouco, assim, mas nesse sim, né, os da Senatran, eles apresentam dados da zona rural, de todos os outros tipos de via também, vias urbanas, não só das rodovias, mas esse número, em número absoluto, não varia tanto, né? Mas como tem essa discrepância dos bancos de dados, né, do fornecimento por parte dos estados, então, de uma forma que fique mais uniforme de visualizar o dado, mais fidedigno, a gente prefere utilizar o da Polícia Rodoviária Federal, né? Mas dentro são dados disponíveis também, estão disponíveis no gov.br, dentro dos dados da Senatran, tem disponibilizado o banco com os dados dos estados. Mas é aquela estatística que, né, a gente não garante de que foi aferida da forma correta ou no mesmo tempo, né, para todos os Daí, estados. deixa eu puxar a resposta para um outro ângulo que pode ser interessante. Por exemplo, ao pensar em zonas rurais e zonas urbanas, eu me dei conta de um outro fenômeno que é importante, que é o seguinte: até eu tive uma aluna de doutorado, que é uma colega que atualmente é professora da Fiocruz, a Raquel Deboni, e a Raquel, no doutorado dela, ela avaliou os mapas de calor, as densidades dos pontos de venda de bebida alcoólica associados com
colisões de trânsito na cidade de Porto Alegre, que se chama de mapas de kernel, são mapas de calor, né? Quanto mais frequência, mais quente, então a cor é mais vermelha. E há uma associação clara, isso é mundial, entre pontos de consumo de bebida alcoólica e sinistralidade. E eu estou usando a palavra certa, tá? Porque a gente usa errado acidentalidade. Acidente é um meteoro cair na nossa cabeça. Isso não é um acidente, tá? Isso são coisas evitáveis. Então, há uma relação entre a densidade de pontos de consumo de bebida alcoólica, ou pontos de venda de bebida alcoólica, com sinistros de trânsito. E em zonas rurais, isso é diferente. A concentração desses locais é diferente. Não quer dizer que seja menor, é diferente. Porque, por exemplo, em zonas rurais muito isoladas, as pessoas se reúnem num ponto específico para beber, que é longe e elas dirigem depois. Não é que o risco não exista, é que a forma de entender o risco não é igual para diferentes densidades de população. Perfeito. Perfeito, muito interessante. Tem uma outra pergunta, professor, que foi a doutora Carol, que inclusive pediu aqui que a gente compartilhasse. Ela diz assim, que no tabaco a proibição total de publicidade ajudou muito também. Já quanto ao álcool, a publicidade passa por uma imagem maravilhosa, relaxante, com paisagens lindas, né? Isso, na sua opinião, pode influenciar a cultura? Completamente. É, nossos colegas aberdianos mais antigos, né, nós temos. Eu participei pouco disso, né, mas Sérgio, Bertolotti, vários colegas de São Paulo, me lembro, indo nas reuniões no Ministério da Saúde, na época PAL, tá, que era o programa de álcool, de alcoolismo no país, tentando sensibilizar o Ministério, sei lá quantas reuniões a Bea tentou fazer lá, o Ângelo envolvido até a alma com isso, que era assim, a propaganda de bebida alcoólica não pode caracterizar juventude, esportividade e festividade. Experimentem desassociar isso das propagandas que nós temos no Brasil. E aqui eu não estou falando de trânsito, estou falando de álcool, tá? As propagandas que nós temos no Brasil, por exemplo, sobre cerveja, que também se criou uma lei que permite que considere que cerveja não é bebida alcoólica, por isso que ela pode, então, que ela abaixo de 5% de álcool, então ela pode aparecer nos horários, aquela coisa toda. É, as propagandas de cerveja, elas têm sempre a mesma característica. Nós temos uma colega fenomenal, que é a Ilana Pinsky, que estudou isso ao extremo. Eu recomendo muito aos colegas que possam ler a imensa literatura que a Ilana e seus alunos produziram sobre isso. Então, assim, e isso é muito estranhamente regulamentado pelo próprio Conselho Nacional de Autorregulamentação de Propaganda, o CONAR. Então, assim, as empresas de mídia, e cada vez menos a empresa de mídia agora é propaganda em TV, porque tudo agora funciona através disso aqui, né? Elas desenvolveram uma série de características que associam bebida alcoólica à esportividade, à juventude, à alegria e à festividade, tá? Uhum. E com uma mecânica de inserção absolutamente fenomenal e que vai bater no nosso sistema de recompensa cerebral exatamente onde tem que bater, vai nos deixar pensando assim, olha que maravilha que é tomar cerveja. Tá? Então, sim, faz muita diferença. O Brasil é desregulado nesta área. No nosso centro de pesquisa, sob a coordenação da professora Lísia von Diemen, nós estamos tendo um projeto que tem 4 braços grandes, tá? E um deles tem a ver com isso, né? Com tentar atualizar a política nacional sobre a questão de disponibilidade de bebida alcoólica, através não só da venda, mas também da mídia, por exemplo, para menores, que são os mais afetados por mídia dessa característica. Por exemplo, essa imagem assim da juventude na praia, ela não é para um cara como eu, ela é voltada para outro público. E isto o pessoal da mídia domina com muita competência. Ou seja, minha resposta é sim, afeta muito. Certo, muito obrigada, professor. Uma outra pergunta aqui que surgiu para nós foi como que os outros países lidaram com essa questão da cultura de impunidade, de infrações de trânsito. A pessoa
fez a seguinte reflexão, né? Outras pessoas devem ter passado pelo que nós estamos passando aqui, né? Outros países já viveram essa experiência dessa cultura de impunidade, como o senhor mesmo relatou, algumas estratégias que o senhor viu, né, mundo afora, que foram tomadas, né? Como que eles fizeram para desmantelar essa cultura e garantir essa segurança, viária, né? E reduzir, claro, a alcoolemia e o excesso de velocidade. Muito bom. Olha só, a Finlândia, faz alguns anos eu estava com esses números mais frescos assim na minha mente, a gente estava preparando algumas papers, algumas coisas assim. A Finlândia teve um ano em que ela teve 175 mortes no trânsito. E isso era capa de jornal, era assunto nacional. Como assim nós tivemos 175 mortes em um ano no trânsito finlandês? Aqui, eu ouço rádio todos os dias me dirigindo para o hospital. Ah, é reportado que houve uma colisão com morte na rodovia, e em seguida tem a previsão do tempo. É trivializado e banalizado. Ou seja, 175 mortes na Finlândia eram emergência nacional. Como que isso é uma emergência nacional? Parte-se do seguinte pressuposto: é não aceitável. A empresa Volvo, tá, ela é sueca, mas ela atualmente ela é os acionistas principais são chineses, tá? Ela tem um plano de construir carros onde ninguém morra dentro. Os carros novos da Volvo estão saindo com 20 airbags, inclusive airbags para pedestres voltados para fora. Que eles estão querendo dizer com isso? É inaceitável que uma pessoa morra no trânsito. Então, há conceitos embutidos nas ações, por exemplo, de construção de um automóvel ou de uma rodovia. Então, o grau de preocupação com a morte de um indivíduo no trânsito nestes países é maior. Como? Bom, esta cultura, e cultura não muda rápido, vem de muitos anos. Tá? Há características que são dos próprios países e também dessas decisões de Estado que não mudam a cada governo. Tá? Por exemplo, para preparar um artigo que nós escrevemos comparando as situações de recusa de bafômetro em 6 países diferentes, então nós tivemos que fazer contatos com vários colegas, né, e os colegas da Noruega, quando perguntados sobre o que fazer com um motorista alcoolizado que se recusa a soprar o bafômetro, me deram uma resposta, isso está no artigo, que no primeiro momento me chocou e depois eu entendi. Na Noruega, a resposta foi: nós iremos retirar este motorista à força da estrada. E eu pensei: a Noruega, país que tem altíssimo cuidado com direitos humanos, vai retirar esse motorista embriagado à força, caso ele se negue. A resposta foi simples: a responsabilidade da autoridade de trânsito da Noruega é de tirar da rodovia qualquer coisa que esteja interferindo no trânsito seguro. Pode ser uma pedra, pode ser um animal morto, ou pode ser um motorista sob efeito de álcool. Então, o que está claro aqui? Os outros vêm primeiro. É uma forma de pensar que é altruísta. A nossa forma de pensar não é só no Brasil, tá? Mas nos países colonizados ela é invertida. É eu venho primeiro, tá? Então, em países escandinavos, o consumo de bebida alcoólica, gente, é altíssimo. A quantidade isso está medido pelos dados aqueles da OMS que a gente recebe nos anuários da OMS de cada país, né? A quantidade de bebida alcoólica consumida em países como Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia, Finlândia e tal é gigantesca, porém ninguém bebe e dirige. Primeiro porque o sistema de transporte permite que as pessoas vão a shows, vão a festas, vão a isso, aquilo, se alcoolizem e voltem de ônibus, tá? Ou metrô, etc. Segundo, a cultura é tal que é muito feio uma pessoa se alcoolizar e pegar a chave do seu carro e sair. Os anfitriões da casa não vão deixar. E, para dar exemplos mais extremos, em alguns países do mundo, Japão, por exemplo, se um
se um garçom de um restaurante vê que a pessoa está alcoolizada e tem a chave e vai dirigir e não fizer nada, ele pode ser responsabilizado. Então, o que está em questão aqui? O bem comum. Mas não é por uma campanha, é porque vai pesar profundamente no pescoço da pessoa que não cumprir isso. E é muito importante que a gente entenda isso. A mudança numa cultura vem com uma mudança de comportamento monitorado. Se não for assim, não vai funcionar. Complementando a resposta do professor Flávio, a gente fez, dentro desse grande projeto da Senad, uma revisão, né, sobre dados de outros países. Agora não vou me recordar quais países utilizaram quais métodos, mas um exemplo que chamou bastante atenção em número de redução, tanto de colisões quanto de detecções de etilometria positiva, foi um país que fizeram campanhas em bares e restaurantes que forneciam bebidas alcoólicas, ensinando e psicoeducando justamente os garçons e toda a equipe que servia a bebida. E eles estavam orientados a ter materiais, tipo guardanapos, copos, aqueles porta-copo, que eles doavam também, utilizavam e doavam para quem estava consumindo a bebida, e eles, depois da terceira dose, eles já podiam negar o oferecimento da bebida. Isso se mostrou muito efetivo no final, em termos de número absolutos de colisões, óbitos, feridos, tudo associado ao uso de álcool. Outro exemplo positivo também foi as campanhas de fiscalização altamente visíveis, né? Diferente daqui, que é aquela coisa da logo que sai de um bar, um pouco escondido, dois, três carros ou dos Azulzinho ou da PRF. Não, era um ônibus enorme, né? Com bem iluminados, bem coloridos, com alta divulgação, onde as pessoas justamente entram naquele ponto que o professor Flávio falou. Elas tinham a percepção de que poderiam ser abordadas em qualquer lugar. Então, essa percepção de que poderiam ser avaliadas reduzia o consumo de bebida alcoólica. Então, a associação dessa alta visibilidade com a campanha publicitária e também outros países que mostraram essa questão de atuar nas zonas onde se vende a bebida foi bastante efetivo, né? Então, isso são exemplos Excelente. positivos, né? Muito obrigada. Eu vou para a última pergunta. Surgiram muitas questões, né? Eu até coloquei algumas aqui, mas é que o assunto foi muito importante. As pessoas, né, gostaram da apresentação e das explicações, né? E essa questão cultural sempre atrai, né? O que que é que culturalmente a gente está fazendo? Mas eu vou encerrar com a questão do nosso associado, doutor Luiz Guilherme, que pergunta assim: não seria mais eficiente nós adotarmos medidas semelhantes às que foram tomadas quando da implementação da obrigatoriedade do cinto de segurança? Multar e penalizar exemplarmente os infratores? Boa. Guilherme, um abraço, em primeiro lugar. Segundo, ahn, sim, mas vamos tentar entender, por exemplo, a questão do cinto é um bom exemplo, tá? Quando se começou a fiscalizar o cinto de segurança, eu me recordo quando isso aconteceu, tá? Num primeiro momento, houve reações. Eu me recordo de ter visto isso em Porto Alegre, um motorista de táxi que tinha uma camisa que ele mandou pintar uma tarja como se fosse um cinto falsa, porque ele não queria usar o cinto. Então ele tinha assim uma coisa para caso vissem ele à distância, ele estava de cinto. Pensem, ele não entendeu o conceito. Estava mais preocupado em não ser punido do que não morrer estatelado no vidro da frente do carro. Então, sempre tem que pensar assim, e eu escrevi um artigo uma vez sobre isso, que eu acho que é importante, que é assim, a transposição de um projeto em outra coisa, ela não é automática. O que funcionou para tabaco, o que funcionou para cinto de segurança, ou vacina, sei lá eu, não é igual completamente ao que vai funcionar para comportamento de beber, tá? Vocês sabem isso.
uma das coisas que mais fez funcionar e continua fazendo funcionar a questão do cinto de segurança é que as crianças aprenderam isso no colégio. E as crianças começaram a cobrar dos seus pais, nos bancos da frente, que andassem de cinto de segurança. Tá? Então, isso tem uma geração, duas gerações. A ideia, vamos dizer, e eu estou pegando o que o Luiz Guilherme falou e estou transformando, tá? De basicamente só, e não é o que ele disse, tá? Mas assim, só importar um projeto e botar em outra coisa, ela normalmente não dá certo, ela precisa de muita adaptação. O, o motorista-alvo do cinto, do capacete, da velocidade, do álcool, eles não são o mesmo motorista. É isso que eu tenho tentado dizer sempre que me perguntam. Eles são motoristas com características diferentes e isso implica em ações desenhadas de forma diferente. Muito bem, muito obrigada, professor Pechansky, muito obrigada, doutora Daiane Silvelo, por ter dado para a gente essa oportunidade de ouvir mais sobre o tema. As pessoas participaram, foi super interessante, muitas informações novas, dados que estão sendo publicizados, que são públicos, mas que analisados, debatidos, e nos dá essa oportunidade de pensar sobre esse tema nesse maio, que é tão importante, né, que a gente pensar do ponto de vista estratégico também trazer esse assunto para a sociedade, que esse vai ficar gravada essa live, nós vamos poder compartilhar com muitas pessoas e também com as outras universidades, trazer esse tema de extrema relevância. Agradecer também o trabalho, né, de vocês como pesquisadores, né, para o nosso país e para as políticas públicas aí, salvando vidas e trazendo esse tema tão importante para a discussão social. Passar para a palavra final da Daiane. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E me colocar à disposição, né? Quem quiser mais informações ou discutir mais sobre o tema, a Alessandra tem o meu contato, eu fico à disposição. Muito obrigada, Alessandra. Foi Muito muito obrigada, em nome bom da participar. diretoria. Professor Flávio. Eu, na verdade, só queria agradecer o convite. Como eu disse, assim, a relação de afeto com a BEAD é imensa. Eu, infelizmente, não vou poder esse ano estar no Congresso da BEAD, porque tem um conflito com data de viagem, mas eu tenho certeza que, como sempre, vai ser um congresso não só cientificamente muito bom, mas sempre muito agradável de se poder ver as pessoas que a gente gosta, com as quais a gente trabalha há tantos anos. E, obviamente, Ali, muito obrigado a ti por gerenciar tudo isso, organizar as perguntas e tal, para que isso ficasse fácil para a gente. Acho que a Dai deixou isso muito claro. É até uma forma de certo jeito, assim, retribuir, né, a, ao fato de que a gente trabalha com verba pública. Esse dinheiro é de todos nós, ele tem que ser bem usado, também em situações desse tipo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigada por ter introduzido aí nosso congresso, que nós é do dia 10 ao dia 13 de setembro. Então, nós estamos com o nosso congresso lá no Rio de Janeiro, Congresso Internacional. Quem acompanha nossas redes sociais vai poder também acompanhar aí as divulgações do programa, dos convidados, né? O professor Flávio não vai poder estar, como disse, mas a doutora Daiane vai estar lá para poder trazer esses dados e também trocar informações com mais profundidade para quem participou dessa live, para quem tem interesse em pesquisas nesse assunto e também para os profissionais de saúde e outras pessoas interessadas. A gente teve uma adesão grande com perguntas. Muito obrigada a todos os participantes.